Olá, pessoal! Muito boa noite, satisfação e um grande prazer e emoção estar aqui com vocês nessa segunda-feira para mais uma live do Professor Bernardo aqui no Facebook. E eu sempre, tendo essa oportunidade, eu gosto muito de agradecer por estarmos aqui, agradecer as pessoas que fazem todo este projeto acontecer. Nós temos vários profissionais que estão aqui conosco, chegam cedo, preparam, acontece o imprevisto, que é normal, conserta aqui, ajeita ali, mas o mais importante é que acredita no projeto. O mais importante é que nós estamos aqui para dar a vocês um conteúdo aí de qualidade, um conteúdo que a gente entende que é válido para todos nós. E muito desses conteúdos, muito dessas lives que aqui nós apresentamos para vocês, é fruto de sugestões de pessoas. Então eu acho isso muito bacana, que a gente consegue perceber que nós estamos atingindo, que nós estamos contribuindo, e isso é muito válido para o nosso projeto. Por falar de projeto, o professor Bernardo, ele trabalha com 3 lives semanais. Segunda e quinta, às 19h30, nós temos uma live no Facebook, né, que é este cenário que a gente vai procurar sempre estar melhorando para você. E às quartas-feiras, também às 19h30, o professor Bernardo está no Instagram para falar também de assuntos do dia a dia, da realidade, do que nós precisamos fazer. Todas essas lives, seja de segunda, de quarta e de quinta, portanto, elas são passadas ao vivo e a gente joga no canal do YouTube do professor, é onde eu convido vocês, dá uma passadinha, olha o conteúdo que tem lá, se vocês tiverem interesse e gostar, se inscreva, né? Assinale lá no sininho de ativação, não é isso, Will? Que aí vocês vão estar acompanhando as atualidades, então isso é muito importante para o nosso projeto prosseguir. E hoje, segunda-feira, não é diferente. Nós vamos estar falando com um tema que foi inclusive sugestão, conectando com a cidadania. E por que foi sugestão? E qual que é o motivo, o propósito dessa live de hoje? Pessoal, a gente fala muito em direitos e deveres, a gente fala muito em cidadão, ser cidadão, eu tenho que lutar pelos meus direitos, eu tenho que buscar quais são os meus direitos, saber dos meus deveres. Falamos-se muito em cidadania, portanto. Para a gente começar o nosso bate-papo, deixa eu apresentar algumas informações prévias que a gente precisa saber antes de entrarmos direto nessa cidadania propriamente dita, que é fundamental para o século XXI, para a gente viver em paz, para a gente viver com tranquilidade, para a gente viver com a consciência e dormir com a consciência tranquila. Nós somos obrigados a saber que somos cidadãos dos nossos direitos e como podemos exercitá-lo. Não há espaço hoje para as pessoas que não exercem esse seu direito de cidadania, porque ele é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de educação, é sinônimo de respeito, de desenvolvimento e de avanço. Então é por isso que a gente vem conversar um pouquinho com vocês, no máximo aí, uns 20 minutinhos, sobre esse assunto que vai valer a pena. Veja bem, a gente tem que entender qual é o cenário que a gente vive hoje. Bacana? E eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar numa palavra chamada assim, Estado Democrático de Direito. Já ouviram falar dessa palavra? Eu acredito que sim. Seja lendo algum livro, né, vendo algum texto, alguma informação nas redes sociais, num grupo de amigos ali conversando sobre política, Estados Democráticos de Direito. Só que esse termo, ele surgiu e está previsto na Constituição Federal. E quando a gente fala da Constituição Federal, que é a nossa lei maior, abre ela ali no artigo 1º, que vocês vão ver assim, salvo engano, a República Federativa do Brasil tem a sua união indissolúvel de estados, municípios, Distrito Federal, e tem como forma de Estado, está mais ou menos assim, o Estado Democrático de Direito. Então esse Estado Democrático de Direito é o que nós vivemos. Antes de conectarmos com a cidadania, antes de bater no peito e falar sou cidadão e vou buscar os meus direitos, entenda onde você está pisando. Porque isso te dá condição, te dá moral
Eu vivo no Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito, num conceito simples e objetivo, ele diz o seguinte: é o Estado onde as leis são criadas pelo povo. É o Estado onde as políticas públicas, atenção, são criadas pelo povo e para o povo, para que todo mundo tenha uma dignidade, para que todo mundo tenha uma qualidade de vida. Gente, simples assim. Estado democrático de direito, que é a nossa forma de Estado hoje no Brasil. As leis, as políticas públicas, mais uma vez, se me permita repetir, elas devem ser criadas pelo povo. Veja bem, o povo que cria. Mas claro, vamos abrir o parênteses, o povo cria através dos seus representantes eleitos. E é criado para o povo, para manter esse povo com dignidade. Opa! Quando eu falo dignidade, puxo um link para o cidadão. Se a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela diz que todas as leis, todas as políticas públicas devem ser feitas para atender o mínimo, devem ser feitas para atender a qualidade, a dignidade da pessoa humana, o que ela está querendo dizer é o seguinte: quem reside aqui é cidadão, e cidadão, consequentemente, se está pisando nesse Estado democrático de direito chamado Brasil, esse cidadão, pouco importa o sexo, a cor, a etnia, a raça, a religião, a opção sexual, é cidadão. E se você é cidadão, você tem os seus direitos civis garantidos. Cidadão não é só o direito de votar e ser votado, que é o direito político. Cidadão é também você obter os seus direitos fundamentais, os seus direitos civis, que é você ter direito à liberdade, à igualdade, você ter direito à segurança, você ter direito à propriedade, é você ter direito à vida, é você ter o seu direito fundamental, o seu direito civil. Ser cidadão é você também garantir aquilo que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, menciona, os direitos sociais. Você, cidadão brasileiro, você, cidadã brasileira, tem direito à educação, à saúde, à alimentação, à previdência, à amamentação, à licença maternidade, aos direitos do trabalhador, aos direitos do consumidor, porque você é isso tudo. Este é o cenário em que vivemos. Me permita parar aqui. O Estado democrático de direito, portanto, pega tudo que o professor Bernardo falou, coloca do lado direito aqui da sua mente e fala: opa, eu vivo, portanto, nesse Estado onde as leis, as políticas são criadas por mim. E são criadas para mim, visando eu ter uma vida onde os meus direitos fundamentais, sociais e políticos sejam respeitados. Então pega tudo isso, coloca no liquidificador e tira um caldo. E o caldo é o seguinte, para depois a gente entender isso aqui. O caldo é: o Estado democrático de direito se sustenta em 3 pilares. Primeiro, soberania popular. Bacana? Nós somos soberanos, porque as leis, lembra disso? As políticas públicas são criadas por nós, através dos representantes, mas nós que os elegemos. E para nós. Segundo ponto, que é um sustentáculo do Estado democrático de direito, para a gente caminhar e compreendendo, e vai acompanhando o professor Bernardo. O segundo ponto é que o Estado democrático de direito ele se sustenta também em 3 poderes. Esse mesmo: poder executivo, poder legislativo e o poder municipal. Desculpa, executivo, legislativo e o poder judiciário. Aqui eu queria abrir até um parêntese para convidar vocês para quinta-feira, às 19h30, desses 3 poderes. Nós vamos falar de 2. Nós vamos falar com calma, com tranquilidade, o que o executivo e o que o legislativo faz, porém no âmbito nosso, no âmbito municipal. E aí já fica o convite para vocês, é só ir acompanhando as redes sociais do professor, que é um tema bem bacana, que foi pedido, inclusive, para a gente estar trabalhando aqui. E o terceiro sustentáculo é o que eu falei: o Estado democrático de direito, ele é feito pelo povo, tem os 3 poderes que eu falei há pouco, mas para garantir essa dignidade, para garantir, vamos lá, os direitos fundamentais, os direitos sociais e os direitos políticos. Essa é a essência do cenário que a gente vive. Esse é o país em que estamos vivendo. Então, se eu vivo num Estado democrático de direito,
com todas essas particularidades, que eu não vou repetir para não ficar chato para vocês, eu posso dizer, eu sou cidadão. E se eu sou cidadão, eu tenho que naturalmente me conectar com aquilo que o exercício da cidadania me possibilita. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós podemos ir além. O que eu quero dizer com isso? E aí eu vou avançar na nossa live. Se eu sou cidadão, eu tenho todos aqueles direitos que eu posso lutar por eles. Bacana? Mais uma vez. Eu tenho aqueles direitos à vida, à liberdade, à igualdade, os direitos sociais, à amamentação, previdência social, direitos trabalhistas e por aí vai. Mas para eu me conectar de uma forma plena com a cidadania, que é a que vive no nosso Estado democrático de direito, que é a que reina no nosso Estado democrático de direito, vamos ir além? Vamos exercer essa cidadania plena? Sabe como? Vamos conectar com a coletividade. E o que eu estou querendo conectar com a coletividade? Vamos exercer ações que façam com que a nossa sociedade se organize. E como que eu faço isso? E aí vem um convite, aí vem um clamor, aí vem uma reflexão que o professor Bernardo faz a cada um de vocês, para que nós possamos ser cidadão pleno, absoluto, tanto no nosso âmbito individual, como no nosso âmbito, e agora que eu estou convidando vocês, coletivamente falando, nós precisamos participar das tomadas de decisões do poder público. É isso. Se eu tivesse um pincelzinho aqui, eu ia firmar aqui para vocês. O que eu quero convidar a vocês é participar das tomadas de decisões do poder público. Ora, como? Se as decisões são do poder público, ela somente é do poder público. O que eu, sociedade civil, o que eu, pessoa, posso fazer? Você não pode fazer, você deve fazer, porque isso é garantido constitucionalmente. Você faz se você quiser, mas eu fico clamando e pedindo para que você pense e reflita, que você passe a partir de então a exercer aquilo que nós chamamos de cidadania plena. Passa, portanto, a tomar ciência, passa, portanto, a chegar próximo, passa, portanto, de alguma maneira se conectar e participar ativamente na tomada de decisões do poder público. Como que você faz isso? Exigindo publicidade das decisões judiciais, das decisões administrativas. Como você faz isso? Verificando a motivação dessas decisões advindas do poder público, acompanhando a fundamentação dessas decisões do poder público, que isso é uma forma de nos conectarmos com aquelas decisões que mudam a vida da sociedade. E sabe o que eu estou querendo dizer? É uma maneira, portanto, da gente evitar esse abismo entre administrador e administrado, entre autoridade e liberdade, entre público e privado. Vocês lembram da live passada do professor, que nós falamos um pouquinho da organização de terceiro setor, uma parceria entre público e privado? Pois é. Nós estamos dando continuidade, nós estamos firmando essa ideia agora de cidadania, chamando você, como se diz, chamando você à sua condição de cidadão, porque não precisa de lei para isso, o que mais tem é leis que garantem os seus direitos de cidadania, mas é chamando você para se tornar proativo dentro de um contexto de participação e de presença junto às tomadas de decisão. A sociedade junto com o poder público, ela gera vantagens para o poder público. Ela auxilia a atuação do poder público. Porque, lembra, ela evita aquele abismo. Né? É o eleitor e o seu representante, há um abismo, há uma falta de acessibilidade. A sociedade deve se organizar para chegar junto. Isso é a cidadania plena. Evitar esse abismo e, consequentemente, fazer, gente, aquilo que eu falei, quando há uma participação da sociedade, entre parênteses, cidadania plena, buscando, ajudando o poder público no dia a dia, a gente, além de evitar esse abismo, a gente possibilita também que as decisões do poder público sejam as decisões mais próximas da realidade. Sejam as decisões que realmente venham atender os interesses da comunidade e não seja algo mirabolante, porque a sociedade está ali do lado. A sociedade que está 24 horas sentindo a problemática do seu povo, da sua localidade. E quando ela encosta, entre aspas, no poder público, consequentemente as decisões elas ficam mais próximas ao contexto real. Falei em forma geral.
Falei de uma forma para a gente refletir, da gente pensar e entender, avançando um pouquinho, que cidadania, percebe? Ser cidadão não é só você participar e votar nas eleições. O ato de votar, o ato de você participar pelo voto para escolher o seu representante é uma das vertentes da cidadania. Consegue entender? Consegue que ela é muito mais ampla quando você participa diretamente nas tomadas de decisões do poder público. Você faz com que essa governabilidade ela seja mais eficiente, as decisões sejam mais sensatas, úteis, transparentes. Você pode ajudar até o poder público na tomada de decisão, pensar duas vezes se aquela decisão vai gerar um custo, vai gerar um ônus. Você pode, inclusive, propiciar justiça quando a comunidade chega junto ao poder público. Essa é a reflexão que eu quero dizer para vocês. Porque quando a gente fala, vou repetir, quando a gente fala em cidadania, a gente pensa, eu vou exercer os meus direitos, mas eu também vou exercer o meu direito de votar e de ser votado. Tem aquelas 3 também, professor, que eu lembro muito. Lembra disso? O referendo, o plebiscito. O povo também tem iniciativa popular, pode propor projetos de lei. Bacana, isso tudo é cidadania. Mas você já pensou em participar mais diretamente? Sabe como? Você já participou em poder fazer parte de associações de moradores? Seja da maneira com que você entender. Você já pensou em chegar mais próximo e se colocar à disposição de algum movimento social, de alguma instituição que lhe dê condição de participar dos conselhos municipais da sua cidade, Conselho Municipal de Saúde, Criança e Adolescente, do Idoso? Porque tem provas, e eu fiz um estudo para trazer para vocês, que várias políticas públicas que geraram efeito e geram efeito até hoje, é fruto dessa participação popular junto aos entes públicos, tomando decisões junto com o poder público, participando diretamente, e eu posso citar vários. Vocês já ouviram falar do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social? Pois é, ele foi criado fruto a esses movimentos, essa participação social na gestão pública. Vocês já ouviram falar também, além do SUAS, nós temos também vários outros projetos que estão ligados diretamente a isso. Reivindicação de direitos da mulher camponesa, valorização de salário mínimo, criação de barragens, tantos e tantos outros projetos que deram certo, até a questão do ProUni, programas de crescimento habitacional, programas de esfera federal, de esfera estadual e alguns municípios como exemplos também da participação popular junto à tomada de decisão. Essa foi o nosso bate-papo de hoje, essa foi a live do professor Bernardo, sempre com um tempo curtinho, mas procurando sempre dentro desse período trazer, levar e provocar a sociedade a se transformar e termos uma comunidade mais ativa, uma comunidade mais para frente e sabendo que você tem valor, que você deve ser reconhecido e que você tem experiência e pode muito ajudar a comunidade em que você vive. Will, alguém aí para a gente dar um alô? Fernando Rocha colocou aqui, ó. Fernando. Parabéns, professor. Você é um grande profissional. Tenho confiança no que você disse. Bacana. Fernando Rocha, obrigado aí pela participação. Fernando é um grande amigo. E a live ela fica gravada, se vocês, quem está assistindo, puder aí divulgar para o pessoal. E é mais uma, vamos dizer assim, uma contribuição do professor e toda a sua equipe para você realmente querer uma sociedade melhor. Participe, ajude o poder público. Vamos juntos construir uma sociedade melhor. Pessoal, até a próxima live, quarta-feira, às 19h30, no Instagram do professor, tá? E nós vamos fazer uma abordagem de um tema muito sensível, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Espero vocês lá. Forte abraço. Tchau, tchau.